Uma pesquisa divulgada pela Embrapa, realizada no estado do Acre, mostrou que a viabilidade de produção de café canéfora no Vale do Juruá, sem uso de irrigação, mostrou tudo isso pra gente. E o sucesso da cafeicultura em Rondônia foi determinante para que os pesquisadores tentassem os clones nas condições de clima e solo no estado do Acre. E para falar os detalhes dessa pesquisa, desse estudo, eu converso com o pesquisador da Embrapa Café, o Marcelo Espíndola. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo. Tudo bem, Priscila? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Me fala uma coisa, como é que foi conduzido esse estudo, né? E quais são os resultados que foram observados na cafeicultura do Acre? Priscila, é o seguinte, esse estudo começou lá em 2017, por intermédio da Universidade Federal do Acre, né? O professor Leonardo Tavella, que é professor da UFAC, né? A Universidade Federal, ele nos procurou pedindo, né, tentando implantar esse café lá nessa região. Foi a primeira lavoura de café clonal implantada no Vale do Juruá, que é essa região lá do Acre, né, que engloba um pouco do Acre e do Amazonas. Então, essa pesquisa começou lá em 2017, em 2022, então, nós tivemos a quarta safra, e a partir disso aí nós pudemos fazer essa recomendação técnica. Esses resultados são importantes porque demonstra a viabilidade da cultura naquela região. E o mais interessante é que o café, esse café canéfora que a gente produz, né, principalmente na Amazônia, ele geralmente é plantado em condições irrigadas. E nessa região, onde chove muito, precipitação acima de 2.000 milímetros, nós conseguimos identificar que é viável produzir café dessa espécie, né, com produção média de 77 sacas em 4 safras, e teve alguns genótipos, alguns clones, que deram mais de 100 sacas na média móvel, ou seja, na média de 4 anos. Isso é muito bom, isso é uma produtividade muito boa, principalmente considerando que o cultivo é um cultivo em sequeiro. Ô Marcelo, duas coisas. Explica para quem está nos assistindo o que são cafés clonais e o que essa descoberta, né, pode significar para os produtores do Vale, né, do Juruá. Quais são os potenciais observados? Bom, existem duas espécies de cafés comercialmente cultivados no mundo, que é a coffea arábica e coffea canéfora. O coffea canéfora ele é conhecido como conilon ou robusta. Especificamente, nós estamos trabalhando aí é o robusta, né, desenvolvido em Rondônia para as condições da Amazônia. A diferença é o seguinte: as duas espécies cada espécie apresenta um sistema reprodutivo diferente. Então, no café arábica, é possível você produzir muda a partir de sementes. No café, no coffea canéfora, como o sistema reprodutivo dele tem algumas particularidades, o ideal é a gente fazer muda do galho. Então, o café clonal é basicamente a muda do galho, Sim. uma muda feita do galho do pé de café, que vai reproduzir as características genéticas da planta-mãe. Então, a gente escolhe aquelas melhores plantas, né, e faz a muda a partir de estaca. Então, a partir daí, você tem uma muda, uma lavoura, que vai reproduzir as características da planta-mãe, ou seja, vai apresentar todo o potencial produtivo. Perfeito. Bem, Isso é muito importante para essa região, né? Principalmente pensando, Priscila, que essa é uma região que chove muito, né? 2.000 milímetros e tem uma seca muito relativamente pequena. E esse local, o Vale do Juruá, ele é distante dos grandes centros, principalmente, né, da região sudeste. Então, tudo lá chega mais caro, por causa do custo de transporte, logística, irrigação, sistema de irrigação, adubo, defensivo, chega num preço mais elevado. Em muitos desses locais não existe energia elétrica para poder mover, por exemplo, o sistema de irrigação. Então, a viabilidade de se produzir essa espécie de café sem irrigação pode dar esse auxílio, né, essa oportunidade para que os agricultores dessa região consigam produzir café nessas condições. perfeito. E me fala uma coisa, quais são os cuidados de manejo, né, para garantir que essa planta resista e produza muito bem aí nas condições de solo e de clima que existem no Acre? Pois é importante falar isso porque não é só a questão da irrigação. Essa lavoura, apresentou essa produtividade, né, de 77 sacos por hectare, alguns pontos passando de 100, mas ela foi feita uma boa cova no plantio, foi feita as podas de formação, foi feita adubações, foi feita a aplicação de defensivos agrícolas, né, especificamente para controle de pragas. Então, principalmente na implantação e no manejo dessas hastes, manejo de adubação, que você vai conseguir fazer essa diferença. Sem irrigação, a irrigação pode potencializar essa produção? Pode. Mas sem irrigação, os cuidados devem ser principalmente na parte de adubação e poda e manejo dessa lavoura. Agora, Priscila, eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho importante falar, que é Sim. o seguinte: quando a gente fala em Vale do Juruá, que é essa região, como eu disse,
lá no Acre, né, o Rio Juruá. Então, são os municípios do entorno do Rio Juruá, por isso se chama Vale do Juruá. Essa região está dentro da floresta amazônica. Então, quando você fala em café na Amazônia, muitas vezes pode pensar, mas está derrubando a floresta para plantar café? Não, não é essa a ideia. É importante frisar isso. Essa região existe cultivo de mandioca, de gado, existem agricultores lá. Pequenas áreas, é claro, mas existe agricultura. Então, esse café que está entrando lá, ele não está entrando para poder derrubar a floresta amazônica. Ele entra como alternativa para esses agricultores. Lembrando que o Vale do Juruá tem uma indicação geográfica para a produção de farinha. É um grande produtor de farinha que, inclusive, tem indicação geográfica. Então, chamar a atenção que café na Amazônia, café no Vale do Juruá, café no Acre, não é para derrubar a floresta. É sim Sim, para preservar e dar oportunidade de com renda, de certeza. sustentabilidade, dignidade para essas pessoas que ali moram. Com certeza. Aqui, para a gente finalizar, quais são os próximos passos que vocês enxergam aí da pesquisa? É possível ampliar esse estudo que vocês fizeram para outras regiões do Brasil? Sim, sim. Desse estudo lá, ele está sendo continuado, agora fazendo com os testes, alguns testes de adubação, né? Então, essa pesquisa está sendo continuada. Mas é importante lembrar o seguinte: nós já tivemos um trabalho no Amazonas, né? Fizemos um trabalho também no Amazonas. Então, hoje, a região do Amazonas, próxima de Itacoatiara, Manaus, é uma região que já tem uma cafeicultura já se estabelecendo, a partir desse trabalho que começou lá em 2013, no estado do Amazonas. E nós iniciamos agora um trabalho também no estado de Roraima, né, próximo a Boa Vista, com a implantação de unidades, para testar. Nós estamos levando para lá 50 clones diferentes para testar nas condições do Lavrado, que é o Cerrado de Roraima. Começamos também um trabalho no Amapá, junto com a Embrapa Amapá, para testar esse café lá também, lá no Amapá. Estamos iniciando um trabalho em Fortaleza, na região, no Ceará, na região de Fortaleza, onde já existe café arábica, na Serra do Baturité, é um café produzido no sistema consorciado com árvores. Nós estamos levando também o café clonal, o coffea canephora, o robusta, essas variedades desenvolvidas pela Embrapa, para serem testadas também nessa região lá do Ceará. Certo. Olha, quero agradecer muito aqui sua participação, sucesso aí com essa pesquisa, né? Que a gente consiga colher muitos bons resultados, viu? Obrigada e até uma próxima. Muito obrigado, Sheila. Tenha um bom dia. Até.